Caros irmãos e irmãs em Cristo Jesus, novamente estamos na quarta-feira de cinzas, que marca todos os anos o início da Quaresma, os 40 dias nos quais queremos percorrer mais intimamente com o Senhor para crescer na penitência, na caridade e na oração. Estes 40 dias foram colocados pela nossa Mãe Igreja para nos adestrarmos, para sermos treinados naquelas três virtudes ou dons que o Senhor distribui entre nós, a caridade, a oração e a penitência, para que, assim, desligado de todas as coisas, possamos voltar tranquilos e serenos somente para Deus. Ao rezarmos o Salmo 50, este Salmo da misericórdia e do perdão, queremos nos colocar como o rei Davi ao escrevê-lo, ao cantá-lo: dai-me de novo a alegria de ser salvo. Esta salvação que o Senhor faz chegar a cada dia em nossa vida, esta salvação é possível de percebê-la, é possível de senti-la, é possível de vê-la quando nós nos voltamos para o Senhor. É aqui, neste tempo de penitência, de sobriedade, que nós encontramos o Senhor. A primeira mensagem do Senhor ao ser batizado foi fazer penitência. Por isso a vida de um cristão é uma vida de penitência. Ele vive, ele goza, ele se serve das coisas boas do mundo na medida em que essas coisas o levam para Deus, na medida em que o afastam de Deus, na medida que não servem para o seu crescimento espiritual e a sua intimidade com Deus, devem ser rechaçadas, devem ser expulsas de nossa vida. Por isso, a Quaresma é este treino, esses 40 dias, recordando aqueles 40 anos que o povo de Deus passou no deserto, com fome, com privações, mas tendo diante de si o Senhor, que não os abandonou. Assim devemos viver a Quaresma. Não é viver a Quaresma até ontem fazer tudo o que dava na telha, e hoje passar um dia de jejum e abstinência e os próximos 40 dias na farra. Isso não é viver a Quaresma. Hoje, com o jejum de hoje, como rezamos a oração inicial da Santa Missa, com o jejum de hoje que entregamos ao Senhor, com a abstinência que entregamos ao Senhor, queremos nos abster e também praticar de forma mais efetiva o jejum. Esse jejum que é, sim, deixar de lado por um tempo os prazeres da mesa, deixar de lado por um tempo tudo aquilo que nos afasta do Senhor e aproximarmos-nos cada vez mais do banquete que o Senhor tem a nos oferecer por meio de sua palavra e por meio de seu próprio corpo e sangue, a Eucaristia. Este dia marca também o dia em que nós, depois de alguns dias, preparamos a nossa confissão para entrarmos na Quaresma de coração purificado. Ao purificarmos-nos com a graça do Senhor, nós nos recordamos que o Senhor deixou este valioso e salutar remédio em nossa vida, para nos recordar que o Senhor, por meio do nosso jejum e da nossa penitência, das diversas penitências que faremos na Quaresma, também da abstinência de tudo aquilo que é lícito, mas diremos: eu poderia comer, eu poderia beber, eu poderia fazer, é lícito, mas não vou fazer por amor ao Senhor. Tudo isso quer nos levar cada vez mais a penetrar neste coração amoroso do Senhor, coração rico em misericórdia, coração este que nos perdoa cada vez que voltamos a Ele arrependidos. É certo que nós, humanos, frágeis, pecadores, muitas vezes não temos forças
e dizemos: tento, 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 e não consigo, e caio de novo. Por isso o Senhor deixou o remédio da confissão, para recebermos não só o perdão, mas as graças necessárias para voltar com mais força, com uma vontade mais domada para o Senhor. Por isso, o salmista nos disse também: confirmai em mim um espírito generoso, ou seja, que o nosso espírito se torne mais firme. Nenhum soldado vai à guerra depois de ter sido incorporado apenas no exército. Foi incorporado e no outro dia vai à guerra. É certo que vai morrer, é certo que não vai saber manejar suas armas, mas o verdadeiro soldado de Cristo vai se treinando durante alguns períodos do ano, como é a Quaresma, treinando para combater aquele combate que nós temos que travar todos os dias de nossa vida, o combate contra os 3 grandes inimigos que o cristão tem: o demônio, o mundo e a própria carne. Portanto, este combate só é possível quando nós nos entregamos ao Senhor nas pequeninas coisas. Hoje é um prato mais elaborado que eu deixei de comer. Amanhã é um passeio que eu deixei de fazer. Depois de amanhã é a preguiça que eu vou deixar de lado. Depois é as orações que eu vou fazer regularmente. Mais adiante vou ver que a minha vida vai se regularizar diante do Senhor. É a cada dia, neste treino e neste combate, que agora, no tempo da Quaresma, são de forma mais forte, encetados, iniciados, é que nós podemos, de fato, crescer em santidade. O Senhor nos deu os conselhos práticos no seu Santo Evangelho: não fazer a esmola para que outros vejam, não falar sequer com ninguém de que demos a esmola, não fazer o jejum e contar para todos, não fazer essas pequenas renúncias. Pode parecer estranho, mas são diante do Senhor pequenas renúncias, não são grandes coisas. É grande para aquele que não tem o costume, é grande o sofrimento para aquele que é tão apegado a esta vida, que vai morrer como qualquer outro e não percebe. Este sim não consegue nem o jejum, nem a abstinência, nem a esmola, porque a esmola é dar algo que é meu a um outro. A generosidade do coração, ela entra em nós na medida em que nós nos espelhamos no nosso modelo acabado, que é nosso Senhor Jesus Cristo. E nós nos recordamos que o Senhor, ao início da sua pregação, como dizia antes, nos indicou, aliás, nos ordenou: fazei penitência, porque o reino de Deus já está entre vós. Nós já queremos viver aqui na terra como vamos viver no céu. No céu não teremos nenhum dos apetrechos ou objetos que tão ansiosamente guardamos e cuidamos, e até brigamos por eles. Nem as roupas, nem os badulaques e outras coisas que tão ansiosamente guardamos, e ai de quem mexa. No céu não teremos nada disso. No céu não teremos as comidas melhores e mais elaboradas, também não teremos, porque no céu ninguém come. No céu não teremos apego pessoal ou material a quem quer que seja, ou a qualquer coisa, e queremos todos habitar no céu. Então temos que ir nos desprendendo das coisas da terra, ou como tantas vezes insiste São Paulo, aspirar as coisas do alto. É já aqui nesta vida, não haverá outra, ninguém voltará. Se alguém ainda está iludido, se desiluda a partir de hoje, ninguém voltará. Não há reciclagem de almas. Nós recebemos este corpo e esta alma com o qual deveremos prestar contas ao Senhor. Há um Pai que é amoroso, misericordioso, mas é juiz. E diante deste juiz, devemos recordar aquilo que será dito a cada um de nós no momento em que recebermos as cinzas, sinal de penitência. Lembra-te, homem, que tu és pó,
e ao pó has de voltar. Isso nem sempre está presente na nossa vida. Parece que vamos viver a vida inteira. Parece, mas não será assim. Portanto, devemos estar preparados, porque o dia e a hora de nossa partida deste mundo, o dia e a hora de comparecermos diante do Senhor, não sabemos. Só o Senhor conhece tudo. E, portanto, devemos estar preparados. Nada melhor que estar preparado do que já ir se acostumando como será a vida futura. Já aqui nesta vida, irmos contemporizando, ou seja, meditando sobre a nossa vida, como ela tem sido vivida. A minha vida, que foi dada pelo Senhor a mim, para o louvor e honra de sua glória, para o bem de meus irmãos, tem sido vivido desta forma? Tenho buscado servir o Senhor em tudo? Se hoje o Senhor me levar, estou pronto? São estas perguntas que devemos nos fazer. Recordemos, em uma das mais antigas orações da Igreja, ela nos diz que ao comparecermos diante do Senhor, somos todos como vermezinhos, pequenos vermes, sem nada daquilo que achamos que nesta vida é importante. Vamos comparecer completamente nus de todas as coisas. Vamos comparecer diante do Senhor e dizer diante dele quem somos, o que fizemos e por que o fizemos. Por isso que o homem, neste hino, nos diz: o homem que comparece diante do Senhor é sempre réu. Réu é aquela pessoa que é citada em juízo, chamada a prestar contas, mas também pode ser ou não réu, perdoado ou réu condenado. Por isso, recordemos que diante do Senhor, nada daquilo que temos, nada daquilo que fazemos de ruim ou de apego a esta vida pode contar em nosso favor. Por isso também aqui se fala de que neste dia iniciamos esta caminhada de purificação. Não somos nós que nos purificamos, é o Senhor que nos purifica. É Ele, com sua mão misericordiosa, que nos toca, nos chama a viver no seu convívio, nos chama a viver na sua intimidade. E é assim que queremos, a partir de agora, viver. É a isso que nos propomos, sempre com a ajuda da graça de Deus, porque sozinhos nada podemos. Não podemos nem confiar em nossas próprias forças. E por isso queremos pedir ao Senhor que nos dê a graça de nos aproximarmos dele com temor e tremor, não esquecendo que Ele é nosso Pai, que Ele é misericordioso, mas que Ele também é nosso juiz justo, diante do qual ninguém deve temer, porque se é justo, Ele vai aplicar a sentença justa, e diante dele, como dizia, nada daquilo que temos pode contar como válido. Diante do Senhor, compareceremos como Ele nos vê, e o Senhor sempre nos vê no oculto, ou seja, aquilo que mais intimamente guardamos no nosso coração é aquilo que o Senhor vê. Se o nosso coração está cheio de amor a Deus e amor ao próximo, então nos tornamos um coração agradável a Deus. Se o nosso coração está cheio de maldade, de malícia, de pecado, então não podemos agradar a Deus. Peçamos ao Senhor as forças e graças necessárias para bem viver esta Santa Quaresma. Que assim o Senhor nos ajude. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.